Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um Também é Tempo aqui na página do Facebook do SBT Santa Catarina. E hoje a gente vai conversar sobre a relação entre os problemas urinários, cistite, infecção urinária e o inverno. Será que realmente o frio acaba influenciando nisso? Para responder todas as minhas e as suas dúvidas, eu tô aqui com o urologista Henrique Pérez da Rocha, que vai falar com a gente, vai conversar conosco nos próximos minutos e desvendar esses mitos ou verdades. Muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. Eu que agradeço. Bom dia a todos e vamos tentar minimizar as dúvidas das pessoas, né? Então vamos começar com esse mito ou verdade. Doutor, existe realmente uma relação entre o inverno e as infecções urinárias ou é mais uma sabedoria popular? Não, toda sabedoria popular tem um pouco de razão, né? O que acaba ocorrendo, na verdade, é que o inverno faz com que nós acabamos tomando menos líquido, né? E se fosse para deixar uma mensagem sobre infecção urinária, essa mensagem seria a água. A falta de água é um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da infecção urinária. Então, no inverno, pelo frio, a gente tem a tendência a se hidratar menos, né? E com isso pode ter um pouquinho mais de infecção urinária, né? Então, tem um pouco de verdade nisso também. E os sintomas são mais exacerbados, assim, no inverno, em função da... Até um fato interessante, a água, ela é um bom condutor térmico, né? Então, quando a temperatura está baixa, a gente está mal agasalhado, a nossa urina que está dentro da bexiga também fica fria. E aí a gente sente isso na bexiga, né? Então, é interessante que os sintomas, às vezes, se exacerbam de ardência, de desconforto suprapúbico em função de realmente o frio fazer essa mudança de temperatura, apesar de discreta, mas é suficiente, né? Se a gente for no mar agora, vai estar bem fria a água, mas se a gente medir a temperatura, ela está só 2, 3 graus abaixo do que a temperatura no verão, né? Então a água é um excelente condutor térmico e faz a gente sentir isso, né? É interessante, eu nunca imaginei que realmente houvesse essa relação, principalmente nos sintomas. A gente tem bastante pessoal aqui acompanhando, a Geise já deu um olá para mim e para o senhor. E você faz assim, faz como a Geise, manda sua mensagem, conversa com a gente. Enquanto isso, o doutor e eu vamos conversando, esperando as suas perguntas. Doutor, tem muita gente que às vezes não entende muito bem os problemas de infecção urinária, até acredita que pega no banheiro. Isso é um mito, é uma verdade? Isso sim é um mito. A infecção urinária ela não é transmissível. A infecção urinária ela é causada por germes próprios nossos, que colonizam o nosso trato digestivo, principalmente. E até por isso mulheres têm mais infecção urinária do que homens, né? Porque a pelve feminina é tudo mais próximo, a uretra é mais curtinha, fica numa condição intravaginal. A vagina acaba ficando colonizada por essas bactérias que não causam infecção na vagina, não causam infecção no intestino, no estômago, na cavidade oral. Porém, a bexiga, ela não... Essas bactérias acabam desenvolvendo a infecção, elas vão causar sintomas. Então, essa condição acaba ocorrendo em função disso, assim, de uma própria translocação da pessoa. E não de pegar de outras pessoas. Eu estou com alguém em casa com infecção urinária, teria que usar outro banheiro, alguma coisa assim. Não, isso não é verdade, isso é mito. Tá? E em relação aos sintomas, o que a gente sente no nosso corpo, principalmente no inverno, que o senhor falou que os sintomas eles ficam mais exacerbados, que a gente pode acender o sinal de alerta, tem que procurar um médico? Interessante. No caso da infecção urinária, os sintomas são bem diversificados. Isso faz com que às vezes as pessoas confundam um pouco o que podem estar sentindo, né? Os sintomas eles são relacionados ao grau de lesão que a mucosa da bexiga está sofrendo pela infecção. Então a gente pode ter desde sangramento na urina, ardência para urinar, desconforto na região suprapúbica, mau cheiro na urina, aumento da frequência urinária. Então são muitos sintomas. E em infecções diferentes da mesma pessoa, a gente pode ter sintomas diferentes. Então, há um ano atrás, uma mulher teve uma infecção urinária somente com mau cheiro e um pouco de sangue na urina. E a infecção atual é com muita ardência e desconforto suprapúbico. E isso, às vezes, confunde um pouco as pessoas. Só aumento da frequência urinária, né? Então, é interessante, assim, porque a gama de sintomas é muito diversificada mesmo, né? É interessante, né? Cada corpo é um universo, então. Isso, com certeza. A gente tem bastante pessoal mandando mensagem aqui. A Maristela está assistindo, o Matias também está assistindo, a Noeli está mandando um oi. E a Maristela já mandou uma pergunta, disse bom dia para o senhor e está perguntando se é mito ou verdade que a gente acaba urinando mais no frio.
Então, por essa condição que eu comentei, que a água é um bom condutor térmico, às vezes no inverno a gente sente mais a bexiga, até mesmo sem ter problemas. Então, a gente recebe um comando neurológico sensitivo de que estou com vontade de urinar. E esse comando ele vai ficando mais intenso, né? Até que a gente acaba indo no banheiro. Às vezes o que ocorre no inverno é que isso ocorre de uma maneira mais rápida, né? Então, assim, com uma quantidade não tão grande de urina, a pessoa já tem aquela vontade mais exacerbada do que no verão, porque a urina está mais quentinha, está mais acomodada na bexiga. Tanto é que uma pessoa que às vezes está com uma cistite, alguma coisa assim, usa uma bolsa de água quente, porque dá um conforto. Então isso até não é mito, isso é verdade mesmo. Pode aumentar um pouco em função disso. Está mal agasalhado, à noite se descobriu e sentiu um pouco de frio, aí acorda com vontade de fazer xixi e às vezes no verão não teria essa vontade de urinar, né? Então a explicação é essa, assim, não que isso venha a ser um problema, mas a explicação acaba sendo por essa linha, né? Tá certo, respondida aí a pergunta da Maristela, e você pode fazer como ela, manda a sua pergunta aqui no Facebook do SBT Santa Catarina. O doutor está à disposição e a gente vai conversando. Doutor, a cor da urina, ela pode dar sinais para a gente também? A cor da urina é um fato interessante. A urina, geralmente, a cor dela reflete o grau de concentração que ela está. Então, tem pessoas que às vezes vão no consultório preocupadas, minha urina está muito amarela, né? E nada mais é do que falta de água, está pouco hidratada. A cor da urina que pode significar um sinal de infecção é se realmente tem a presença de sangue na urina, né? A urina fica com uma coloração mais puxando para um avermelhado, tipo um lavado de carne. Você tira uma carne de uma embalagem e lava na pia, aquele aspecto da urina aí sim está acionando que tem alguma coisa que pode estar errada, infecção urinária ou até outras patologias, né? O que também é um sinal na urina é o cheiro da urina para infecção urinária e não a cor. A cor é uma situação que as pessoas se preocupam, mas o fato de estar mais amarelada ou menos amarelada está mais relacionado ao nosso grau de hidratação. Quando a gente está bem hidratado, a urina fica mais clarinha mesmo, né? Então, um bom sinal é ter uma urina mais clarinha. É um excelente sinal, exatamente. Esse é uma boa dica, assim, digamos. Exatamente. Beber bastante água. Isso. Doutor, a gente tem aqui o pessoal fazendo perguntas, tem bastante gente entrando, acompanhando, assistindo. A Angélica Alves começou a assistir a gente, a Alessandra está acenando, a Daiela também está acompanhando e a Carolina enviou uma questão. Ela quer saber como se pode evitar a infecção urinária. Muito importante a pergunta. Principal forma de se evitar a infecção urinária, a gente vai falar isso várias vezes hoje, né? É tomando bastante água. Tá? Se estima que o ideal é que as pessoas tomem pelo menos 2 litros de água. E pessoas que têm uma predisposição à infecção urinária e a cálculo renal, a gente chega a sugerir que cheguem a 3 litros de água durante o dia. O que é importante é que isso seja fracionado durante o dia, né? Então, dá o exemplo das pessoas do oeste, né, ou gaúchos que moram aqui, que têm o hábito de tomar chimarrão. Eu, por exemplo, gosto de tomar chimarrão. Às vezes o chimarrão a gente toma uma grande quantidade de líquido num curto espaço de tempo. Nas próximas 2, 3 horas a gente vai fazer bastante xixi, bem clarinho, porque está super hidratado, né? E se a gente ficar o resto do dia sem se hidratar, não valeu, só valeu para aquele período. Então, o importante é estar se hidratando e o dia inteiro estar se hidratando, né? Sempre estar tomando um copo d'água. E, às vezes, eu até recomendo para os pacientes que não têm ideia de quanto tomam de água, pegar uma garrafa em casa e marcar, ou no trabalho, e ver se é uma garrafinha de 500 ml, quantas garrafinhas daquela você tomou, né? Então, de manhã toma 2, à tarde toma 2, à noite toma mais 2, chegou a 3 litros de água de uma forma mais tranquila. Ou que seja 2 litros de água, 1,5 litro de água e outros líquidos, como chás, né, ou sucos. Só cuidar que esses outros líquidos às vezes têm açúcares, têm outros componentes que podem às vezes trazer algum prejuízo específico para alguns pacientes, né? A gente tem o Hélio acenando aqui para nós, doutor, e a Alessandra Abreu tem uma dúvida. Bom dia, doutor. Quando vou urinar, eu não consigo esvaziar por completo a bexiga. O que poderia ser isso? Tá. Essa condição de um esvaziamento incompleto da bexiga pode estar relacionado a fatores, às vezes, obstrutivos, né? Eu não sei a idade dela, a gente precisaria detalhar mais o caso dela, mas, às vezes, uma paciente que tem uma distopia, que seria uma alteração da localização da bexiga, já teria um pouco que chama-se de bexiga baixa, traz uma dificuldade, ou tem uma hipercontratura do esfíncter da bexiga. O esfíncter, ele é a porta de saída para a uretra, né? Então, por algum motivo, às vezes, pessoas está muito
muito ansiosa, está urinando com pressa, porque está preocupada com o próximo compromisso e não relaxa bem o esfíncter, não sai toda a urina, né? O nosso ato de urinar é uma onda contrátil, porque a bexiga é um músculo e que depois fadiga e cansa. Então, assim, às vezes quando a gente acorda de manhã, isso acontece muito. As pessoas acordam com uma super vontade de urinar, porque dormiu a noite toda, a bexiga ficou bem cheia, vai lá, urina, passa uns 20 minutos depois, parece que tem que urinar um pouco mais. Isso até certo ponto é normal, porque tinha tanto líquido na bexiga que a bexiga fez aquela onda contrátil, esvaziou e ela fadigou. Então ela passa uma vontade que passou a vontade. Uns 20 minutos depois vem uma vontade novamente para eliminar esse resíduo que ficou, né? Então teria que avaliar o caso dela, se isso ocorre sempre ou se é só de manhã, até que ponto isso pode ser normal ou não é, mais nesse sentido, assim, né? Tá certo, respondida aí a pergunta da Alessandra Abreu. O Maicon do Nascimento também está assistindo. Tem também a Zani Setter, que está aqui com a gente. E você vai mandando as suas perguntas, que o doutor está à disposição. A gente fala bastante aqui da relação, como estamos no inverno, do frio e das nossos extremos, as mãos, os pés estarem mais gelados, isso acabar influenciando. Na questão urinária, isso também tem um sentido? Se eu estou com o pé gelado, eu particularmente, às vezes parece que estou com o pé gelado, eu preciso ir no banheiro toda hora. Uhum. É aquilo que a gente tinha conversado anteriormente, a questão da condição térmica, da sensibilidade. Eu traço um paralelo, assim, de exemplo para os pacientes entenderem. A mucosa da bexiga, ela é semelhante à nossa mucosa gengival, né, da boca, né, interna da nossa boca. É super sensível. Às vezes só no passar um fio dental já pode sangrar um pouquinho, não é verdade? Então, assim, a nossa mucosa da bexiga, ela é super sensível, ela tem que nos dar vários comandos durante o dia, né? Ela trabalha bastante, ela tem que nos avisar quando a gente está com a bexiga repleta, tem vontade ou não. Então, às vezes essas mudanças de temperatura corporal se refletem no qual o local que a gente tem mais líquido acumulado no corpo. Né? Nós somos pelo menos 70% de água no corpo, mas na forma de H2O mesmo, ali só líquido, a bexiga acaba sendo o principal local. Então, às vezes ocorre isso, o pé está gelado, acaba diminuindo a temperatura corporal e a bexiga acaba sendo um reflexo disso e te dá mais vontade de ir no banheiro. Né? Tá aí, então, manter as extremidades bem quentinhas, luva, bota, meia, tem que ser parceira. A gente tem bastante gente acompanhando, a Alessandra está aqui, que está agradecendo ao senhor, doutor, pela explicação. O Denner está enviando uma pergunta. Beber muito chá no inverno pode causar algum problema, ou então o chimarrão? Não, depende do chá. O chimarrão, se falar especificamente da erva mate, o que ela tem é cafeína, né? Então, alguns chás têm cafeína e isso pode hiperestimular um pouco a bexiga. Não vai ser um problema, propriamente dito, de causar uma doença, mas isso pode aumentar a frequência urinária e, em alguns casos, isso acabar incomodando a pessoa, né? Mas não que vá gerar uma doença. Agora, tem alguns chás que é preciso ter cuidado. Eu não saberia especificar agora exatamente, porque a gente tem várias formulações no mercado, às vezes até de chás prontos, e que a gente teria que ter um cuidado no quais elementos existem ali. Mas geralmente esses chás que são comercializados, né, de erva doce, carqueja, boldo, hortelã, enfim, que são substâncias que a gente conhece, não teria problema nenhum, não. Então o chá está liberado, pode tomar. Liberado, e sem açúcar ou qualquer outro tipo de aditivo, ele pode ser um substituto para a água? Pode ser um auxiliar, eu diria, né? Naquele sentido assim de a água ser o principal e esses outros líquidos contribuírem, não tenha dúvida que sim, né? Às vezes o paciente faz tem pessoas que gostam de fazer uma água saborizada, né? Então coloca limão, alguma coisa assim para tirar um pouco ou ter um gosto, né? Tem pessoas que não gostam de tomar a água porque não tem gosto de nada, eu sinto um gosto que eu não gosto, mas procurar fazer uma coisa bem natural, né? Que não traga tanta caloria ou substâncias que sejam prejudiciais. Né? A gente tem a Alessandra mandando um certinho, o Evandro está dando bom dia, faz como o Denner, faz como a Maristela, manda a sua pergunta que a gente está aqui à disposição para responder. Doutor, uma outra questão que eu gostaria de saber é se a infecção urinária é automaticamente uma cistite ou se são coisas diferentes. Bem interessante, bem importante essa pergunta. O termo cistite, né, que significa uma inflamação da bexiga.
A infecção urinária é a principal causa de inflamação na bexiga, mas a gente pode ter outras causas de inflamação na bexiga. Pessoas que fizeram tratamentos próximos ali da região pélvica por radioterapia para tratamento de algum câncer podem ter a cistite actínica, que é uma cistite em decorrência desse tratamento. Tem pessoas que podem ter cistites inflamatórias sem presença de bactéria, então teria infecção urinária. Então, cistite só quer dizer inflamação. No jargão popular, a gente tende a usar o termo estou com cistite e significar estou com infecção urinária. E nós mesmos acabamos entendendo essa expressão do paciente. Mas se a gente for ver por nomenclatura corretamente, a infecção urinária que acarreta a bexiga e causa uma cistite na bexiga, ou seja, causa uma inflamação, a gente chama de infecção urinária baixa, do trato urinário baixo. Que o trato urinário alto seria os rins e os ureteres, e o trato urinário baixo seria a bexiga e a uretra, né? A parte final do sistema urinário. Tá, então a diferença entre a cistite e a infecção urinária. A infecção é a presença da bactéria, é o processo infeccioso estabelecido. A cistite é a repercussão que isso causa. Ou seja, o quanto machucou, o quanto está injuriada a parede da bexiga. Então, a infecção, ela acarreta uma cistite, né? É uma consequência. Tem infecções, às vezes, que passam de forma subclínica, a pessoa nem trata, nem percebe. Isso também é interessante dizer. As infecções, de uma maneira geral, elas podem ser autolimitadas. Tem um tempo de ciclo de vida das bactérias e elas não conseguem manter lá suas colônias e acaba se eliminando. Então você pode me perguntar, por que se trata então as infecções? A gente trata basicamente para reduzir o processo, né? Porque a pessoa fica muito sintomática. Nos Estados Unidos, que a gente tem muita estatística, né? No Brasil deve ser semelhante, principal causa de afastamento em mulheres de trabalho, de atestado de trabalho, é a infecção urinária, né? Então é uma condição muito importante. Então a gente trata para abreviar ou para evitar complicações, né? As consequências que poderiam ser geradas. Mas eu já tive pacientes que se opuseram a usar um tratamento com antibiótico, tomaram bastante líquido e voltaram uma semana, 10 dias depois, sem a infecção. Nesse caso, não houve complicação, os sintomas não eram tão intensos, ou seja, a cistite não foi tão intensa e a pessoa até acabou não tratando, né? Interessante, o nosso corpo também consegue se curar, então. Consegue, com certeza. A gente tem uma pergunta aqui do Evandro. Ele quer saber se ir ao banheiro à noite, urinar, é normal. Inclusive, eu deixo a deixa aqui, que a pergunta do Evandro é uma das últimas que a gente vai responder. Então, se você ainda tem alguma questão e está com vergonha de fazer aí no Facebook, não fica, manda, porque senão a gente vai encerrar e você pode acabar terminando esse Também é Tempo com alguma dúvida. Então, assim, Evandro, como a Camila já mencionou anteriormente, o nosso corpo, ele tem várias formas de apresentação. As pessoas não são iguais, né? A gente tem diferença. Então, muitas pessoas me perguntam isso. É normal levantar à noite? Não é normal? Geralmente, depois de uma certa idade, é normal a gente levantar uma vez, no máximo 2 vezes à noite, né? Geralmente a partir da vida adulta, assim. Quando jovem, parece que a gente tem uma capacidade de aguentar mais. O que é importante ver é se às vezes a frequência que essa pessoa levanta à noite atrapalha a qualidade de sono, traz outros problemas. Por exemplo, um idoso que já é muito comprometido da visão, do caminhar. Se ele levanta muito à noite, ele já começa a ter risco de queda. Então, essas coisas é que são mais importantes. Ou assim, uma pessoa mesmo que seja jovem, 30, 40 anos, vai no consultório e diz, doutor, eu acordo 5 vezes para urinar. Claro que não é normal, está atrapalhando a qualidade do sono. Às vezes também ocorre o contrário, a pessoa acorda por outros motivos e já que acordou, está com um pouquinho de vontade de urinar, acaba indo ao banheiro. Então, assim, uma vez, eventualmente 2 vezes, sendo essa segunda vez próximo do horário de acordar, a gente pode até considerar normal, se está dentro da rotina daquela pessoa. O ato de urinar, só para finalizar, assim, Camila, é um ato que a gente se condiciona também. As mulheres urinam muito mais frequente que os homens, né? Porque as mulheres já são orientadas desde pequena a urinar mais porque tem exatamente mais infecção urinária, então para não ficar segurando a urina e tal. E já os homens conseguem segurar mais. Então vai muito nesse sentido, tem pessoas que levantam, pessoas que não levantam. Agora, se começa a ser 3 vezes, 4 vezes ou atrapalhar muito a rotina da pessoa, aí realmente não é normal, a gente tem que investigar. Para a gente encerrar, a pergunta da Maristela Vaz. Dor na bexiga ao urinar pode ser normal?
Não, nunca é normal. O sintoma de dor nunca é normal. Ele está querendo nos alertar alguma coisa. Pode ser que não seja uma coisa grave, que a gente descarte coisas graves, mas não é normal, né? Isso altera, se não for uma coisa grave, vai alterar pelo menos a qualidade de vida da pessoa, o que já é bastante coisa, né? Toda vez que você urinar sentir dor, não é uma boa sensação, né? Então não é normal. Se a pessoa sente dor ao urinar, ela pode não estar com infecção urinária, ela pode estar só com uma cistite não causada por uma infecção ou estar com um outro problema que ela teria que investigar. Existe uma média de quanto é normal fazer xixi ou é individual? Também é individual, mas a gente estima que se você urinar a cada 3 horas, mais ou menos, você vai fazer umas 6 a 8 vezes, de 5 a 8 vezes você vai acabar indo ao banheiro para urinar. Isso estaria dentro de uma rotina que não atrapalharia muito o estilo de vida das pessoas, né? O que é interessante, se as pessoas têm dúvida ou acham que vão muito, façam um diário, né? Peguem uns 3, 4 dias da sua vida, assim, um dia sendo final de semana, outros dias da semana, e vão anotando todas as vezes que urinaram, e se foi pouco, faz assim uma escala, 1 xizinho se foi pouco, 2 xizinhos se foi moderado, 3 xizinhos se for muito. Às vezes a gente se surpreende, vai ter gente que vai ver que urina só 4 vezes ao dia, tem gente que vai 14, 16 vezes ao dia. Os extremos não são bons, tá? Então, assim, 5 a 8 vezes eu acho que estaria dentro de um adequado, assim. Ok, então tá, doutor, muito obrigada pela sua atenção, por estar aqui conosco, conversando no Também é Tempo. E deixamos a dica, então, monitorar para ver se não está dentro dos extremos e beber... Bastante água, com muita certeza. água, pelo menos 2 litros por dia. Pelo menos 2 litros. Então tá, muito obrigada, doutor Henrique, pela Camila. presença, por Muito disponibilizar seu tempo para conversar conosco, comigo e com o pessoal que está ali em casa. E o Também é Tempo de hoje vai ficando por aqui. A gente espera você na terça-feira, às 10 horas da manhã, aqui na página do Facebook do SBT Santa Catarina. Muito obrigada pela companhia e por todos vocês que participaram, o Evandro, a Maristela, o Denner. Muito obrigada e até a terça-feira. Tchau, tchau!